Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Continuando falando sobre dengue, né? Quem assiste o programa Convívio na Central da Notícia, semana passada nós falamos que as empresas têm que ter responsabilidade, sim, né? De deixar tudo em ordem para que o funcionário não adquira aí, né, uma picada aí que pode ter consequências, né? E, doutor, e essa semana nós vamos falar do quiz da Previdência, né? No quiz da Previdência, hoje, informa que o trabalhador com dengue pode receber o salário pelo INSS ou não? Então, Solange, essa outra vertente dos casos que nós estamos vendo nos trouxe um alerta muito grande e até mesmo pesquisamos dados a respeito disso para verificar o quanto as pessoas precisam ser informadas, porque está aumentando de uma forma muito preocupante no Brasil, né? Não só na nossa cidade. E o que nós estamos vendo nos noticiários, que os sintomas estão sendo muito fortes, né? E até mesmo há casos com risco de morte, tá? E precisa as pessoas se importar com os sintomas e procurar ajuda médica. Porque essa é a principal orientação que a gente precisa dar às pessoas. Procura um médico para buscar a orientação, porque precisa cuidar da saúde, tá? O INSS apresentou um levantamento, porque o Ministério, com base em dados do Ministério da Saúde, porque foi registrado 762.545 casos já este ano. Olha quantos casos são importantes. E o total de óbitos causados pela doença já chegou a 150. Então, veja o quanto é alarmante e dependendo do estado de saúde desta pessoa, ela vai ter que socorrer ao INSS, porque ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir prover o seu sustento enquanto estiver tentando restabelecer a sua saúde. É ou não é? Não é? E fala para mim, ela vai ter direito, né, pelo salário, e como ela pode pedir esse auxílio doença? Então, se dá direito ou não a um benefício previdenciário por incapacidade no INSS, tudo vai depender do médico. Por isso que eu falei, tem que buscar a orientação médica, porque ele vai avaliar se é possível dar sequência ao trabalho com aqueles sintomas ou não. Porque o INSS, ele não cobre doenças, tá? O que o INSS cobre é incapacidade. Então, o seu médico vai avaliar se, em decorrência dos sintomas apresentados, isso é incompatível com continuar o exercício da sua atividade laborativa. Não cobre doença. Tanto que com a reforma da Previdência, o INSS até mudou o nome do benefício de auxílio doença para auxílio por incapacidade temporária. Para as pessoas tirar essa ideia de que eu estou doente, posso ir atrás do INSS. Tudo vai depender desta recomendação médica e de quanto tempo este médico vai orientar de um repouso, de tratamento e de quanto tempo vai ficar incompatível o tratamento, o restabelecimento da saúde com o trabalho executado, tá? Nós fizemos uma verificação, a maioria dos casos que têm apresentado, os médicos têm recomendado o afastamento do trabalho em torno de 5 a 7 dias. E para você buscar um benefício por incapacidade no INSS, é somente a partir do 16º dia de incapacidade para o trabalho. Então, primeira coisa é buscar a orientação do médico e o quanto tempo ele está recomendando de afastamento do trabalho. É superior a 15 dias? Então, a partir do 16º dia, vai agendar perícia no INSS. Esses que são trabalhadores avulsos ou trabalhadores empregados em regime de CLT. Porque quem é profissional autônomo ou facultativo, a partir do primeiro dia
de afastamento do trabalho ou da incapacidade já pode requerer o benefício, até mesmo o trabalhador doméstico. Os primeiros 15 dias não é por conta de empresa, porque ele não trabalha por uma empresa só. O autônomo é um profissional liberal. Então, desde o primeiro dia de recomendação de afastamento, ele já pode entrar lá no site do Meu INSS, fazer o agendamento da perícia para receber esse benefício. Nós temos agora as novidades do Ateste Med, que pediu o benefício com base em atestado médico. Se o seu atestado for de até 180 dias em razão do quadro que está apresentando, você pode pedir o benefício de análise documental, tá? Que é você pedir o benefício com base nesse atestado onde o médico está sugerindo o afastamento por até 180 dias. Se tiver períodos menores, 30, 60, 90, também você pode pedir nessa modalidade, que aí você fica desobrigado de passar pela perícia. Só precisa cumprir os requisitos do atestado. Tem que ter o nome completo do segurado, o CID, que é o Código Internacional da Doença, o nome dessa doença e essa sugestão do afastamento. O médico tem que assinar esse atestado e carimbar. Então, essas são exigências para você apresentar sim. Caso o seu atestado não tenha todas as informações, aí tem que agendar a perícia presencial. Tá? Então, na realidade, se a pessoa for autônoma, ela pode estar recorrendo. Isso. Né? Não sabemos se vai receber ou não, não é verdade? Por quê? Uma coisa que todos devem se atentar, porque como nós falamos na entrevista anterior, a maioria dos casos de dengue não é relacionado ao trabalho. Então, a pessoa que contraiu dengue, ela precisa observar se ela tem no mínimo 12 contribuições anteriores à doença, tá? Desse quadro incapacitante. Porque se ele não tiver recolhido no mínimo 12 meses, não tiver trabalhado 12 meses antes, ele não cumpriu a carência, então ele não pode pedir o benefício, porque ele não está na qualidade segurado para pedir esse benefício por incapacidade. Então, somente vai conseguir o afastamento pelo INSS nos casos mais graves e que tiver esse período mínimo de 12 meses de contribuição para o INSS. Mas a dengue pode ser reconhecida como uma doença do trabalho? A dengue pode ser reconhecida como doença do trabalho. Como nós até falamos na entrevista anterior, o trabalhador que foi à Justiça do Trabalho e provou que contraiu essa dengue no trabalho, porque a empresa não apresentou um ambiente limpo, adequado, salubre para o trabalho e que tinha foco de dengue lá, ele vai poder obter esse reconhecimento como doença do trabalho. Qual é a diferença do benefício por doença do trabalho com o benefício comum? Ele não precisa comprovar esses 12 meses de recolhimento prévio. Como doença do trabalho, basta apenas ele estar na qualidade segurada, ou seja, ter contribuído um mês antes, ter feito a sua inscrição no INSS, então ele vai ter direito a este benefício. Outra coisa, após retornar do benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício. Então, ele tem uma estabilidade provisória lá na empresa. A empresa foi culpada por aquilo, então ela tem a sua responsabilidade com esse colaborador. Há casos também, Solange, que assim, presume-se que a pessoa acabou contraindo, foi picado com o mosquito da dengue no trabalho, que nós podemos citar aqueles agentes de saúde, que eles estão indo visitar as casas das pessoas e estão encontrando esses focos de dengue. Eles estão expostos a uma situação de risco muito maior de contrair dessa contaminação, porque eles estão chegando próximo ao mosquito, com muita incidência. Durante toda a sua jornada de trabalho, a probabilidade deles serem picados é grande, porque eles estão muito próximos do mosquito. Então, é uma recomendação também para as prefeituras, agora, de fornecer vestimentas adequadas a esses agentes de saúde que estão visitando as casas e os estabelecimentos, para dar as vestimentas para evitar a contaminação
desses funcionários, porque eles estão em risco. Porque se eles forem picados, há uma probabilidade maior de enquadrar como doença do trabalho, e aí tem todas essas consequências de indenizações e estabilidade provisória no emprego. Então precisamos, né, tomar muito cuidado, né? Doutora, mais alguma coisa? Como eu falei no começo, teve já 150 casos registrados de morte. Então, se este segurado vier a falecer, os familiares, os dependentes, vão poder pedir a pensão por morte. Porque ele, como segurado, a consequência dele estar pagando a Previdência Social e não pôde usufruir do benefício por incapacidade é de oferecer esta pensão aos seus dependentes, filhos, esposas, e na ausência desses, os pais, né? Então, tem essa ainda possibilidade desse outro benefício no INSS, caso a pessoa que contraiu a dengue venha a falecer. E eu me lembro, recentemente, teve um caso em Bariri, que é uma funcionária pública, né? Se eu não me engano. Então, a família ela pode estar recorrendo. Infelizmente, né, não há nada que devolva a vida, né? Mas a família pode buscar esse auxílio. A família pode buscar esse auxílio para não ficar desamparada diante agora desse caso grave que nós estamos com uma epidemia novamente aí circulando entre nós, né? Ai, Senhor, que Deus, né, continue nos protegendo. Vamos lembrar todo mundo, né, quem perdeu alguma das nossas entrevistas, toda semana nós temos uma entrevista na Central da Notícia, no programa Convívio, né, no YouTube, também no YouTube da doutora Fernanda. Isso, nós temos um canal no YouTube, Maria Fernanda Mascaro Advocacia, e todas as entrevistas aqui que nós fazemos com a Solange também nós colocamos lá. Então fica a dica de hoje, o nosso bate-papo com a doutora Fernanda no Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia.